Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores e servidores municipais. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. Este programa está sendo retransmitido pela FM de São Miguel e logo mais terá disponível nossa página no Facebook e no canal do YouTube. São exatamente 11 horas e 37 minutos. Hoje, 31 de agosto, o programa será apresentado por Valíris Rodrigues e Tony Medeiros. Nesta edição, vamos apresentar as seguintes manchetes. O edital de convocação, esse sistema não vale, é lema do Grito dos Excluídos 2019. A Comissão Executiva do Vestibular, SER, da Universidade Estadual do Ceará, UES, divulgou no último dia 29, comunicado de número 72/2019, dispondo o resultado final preliminar da seleção pública da Prefeitura de Xeramobim e das outras informações pertinentes. E no nosso editorial, nós vamos fazer leitura da carta da CNBB em apoio ao 25º Grito dos Excluídos e ouviremos um fundo musical do hino da campanha da Fraternidade 2019. Presidente, o senhor falou e saiu, aí eu não sei qual é aqui. Apoio a 25º Grito dos Excluídos, né? 7 de setembro agora de 2019. Senhores cardeais, arcebispos, agentes pastorais e lideranças. O Grito dos Excluídos, né, ou Excluídos do Brasil, caminha para o seu 25º ano. Convém ressaltar que ele é fruto da campanha da Fraternidade de 1995, cujo tema era Fraternidade e os Excluídos. E o lema era Eras tu, Senhor. Ao contemplar as faces da exclusão na sociedade brasileira, setores ligados às pastorais sociais da Igreja optaram por estabelecer canais de diálogo permanente com a sociedade, promovendo a cada ano, na Semana da Pátria, o Grito dos Excluídos e Excluídas. Mesmo dando destaque ao dia 7 de setembro, o Grito dos Excluídos e Excluídas não quer se limitar a esta data, vai muito além. Envolve antes, o durante e o depois. Em preparação ao evento são promovidas rodas de conversa, seminários, fóruns temáticos envolvendo as entidades, instituições, movimentos e organizações da sociedade civil, fortalecendo as legítimas reivindicações sociais e reforçando a presença solidária da Igreja junto aos mais vulneráveis, sintonizando os seus anseios e possibilitando a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Em 2019, o 25º Grito dos Excluídos e Excluídas trata-se do lema Esse sistema não vale, lutamos por justiça, direito e liberdade. Os direitos e os avanços democráticos conquistados nas últimas décadas, fruto de mobilizações e lutas, estão ameaçados. O ajuste fiscal, a reforma trabalhista aprovada e agora o projeto da reforma da Previdência estão retirando os direitos dos trabalhadores para fortalecer os interesses do mercado. O próprio sistema democrático está em crise, distante da realidade vivida pela população. O grito precisa colaborar para gerar processo de conscientização e de mobilização social e de profecia da Igreja em defesa dos mais vulneráveis. Agradecemos aos senhores, pelo apoio recebido ao longo destes anos. Precisamos continuar a gritar pela vida em primeiro lugar. Agora, solicitamos mais uma vez o efetivo apoio ao Grito dos Excluídos 2019. É uma iniciativa que desperta para a solidariedade, para a organização e que renova a esperança dos pobres e os torna sujeito de uma nova sociedade, sinal do reino de Deus. Com estima e consideração, fica aqui o agradecimento de Dom José Valdeci Santos Mendes, bispo de Brejo, lá em Maranhão, no Maranhão, Então, o presidente da Comissão Episcopal Pastoral para Ação Sócio-Transformadora. Então, daí a carta, Valênis, da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Igreja e todos os movimentos e pastorais, para que a gente possa se engajar e tornar os que são mais vulneráveis sujeitos da própria história, e lutar contra essas reformas que estão aí, tudo que está contra o trabalhador. A hora é agora de gritar. Gostaria só de enfatizar aqui uma frase aqui
do Desmond Tutu. Se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Portanto, se ficar calado, se não participar do ato, né, a prefeitura está organizando para o ato acontecer na véspera, portanto, dia 6, Dia né? 6. A partir das 16 horas, aqui, assim, não tem nada, assim, digamos assim, publicado, né, nos meios de comunicação, mas, pelo visto, pela primeira vez vai ser realizada ali na via paisagística, né, a partir das 16 horas. Portanto, nós estamos já organizando o ato aqui em Quixeramobim, já tivemos 2 reuniões, e a próxima é agora na segunda-feira, às 5h30 da tarde, lá no Sindicato dos Rurais. Nós temos, na verdade, que protestar contra o que está acontecendo no nosso país, e justamente vai de encontro com o tema da campanha da Fraternidade 2019, Fraternidade e Políticas Públicas, e o lema será liberto pelo direito e pela justiça. E o tema deste 25º Gritos Excluído é: este sistema não vale, lutamos por justiça, direitos e liberdades. Na verdade, é praticamente o lema da campanha da fraternidade, né? Ok, então vamos iniciar aqui nas matérias com o edital de convocação. Quando dou comida aos pobres, me chamo de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, chamo de comunista. Frase do Dom Helder Câmara. Edital de convocação. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, SINSEC, vem através de seu representante legal, com base na legislação em vigor, artigo 23, inciso 3º do seu Estatuto Social, convocar os motoristas filiados para se fazer presente à Assembleia Geral da categoria de motoristas, que acontecerá no dia 14 de setembro de 2019, às 8 horas da manhã, em primeira convocação, ou observado o número de presentes em segunda convocação, às 8h30, no auditório do SINSEC, situado à rua Dias Ferreira, 73 Centro, próximo à Ponte Metálica, Quixeramobim, Ceará, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: defasagem salarial, diárias, hora extras, adicional noturno, insalubridade e assuntos gerais. Quixeramobim, 30 de agosto de 2019. Nós tivemos desde maio, nós estávamos em reunião, ora com o prefeito, com a sua equipe, ora com a categoria, mas depois do projeto já feito, depois do estudo de impacto já feito, houve um recuo por parte da administração. Protocolamos um outro ofício, foi pedido um prazo, esse prazo não foi respeitado, então agora alguns motoristas estiveram no sindicato e sugeriram então que a gente convocasse uma Assembleia Geral, e assim foi feito, certo? Assembleia Geral, sábado, segundo sábado do mês de setembro, dia 14, às 8 horas da manhã. E nós vamos agora partir para o nosso segundo tema, que é Gritos Excluídos, Excluídas 2019. É a sua 25ª edição. Aí temos aqui, vamos fazer aqui algum comentário introdutório, depois nós vamos partir, porque didaticamente ele foi distribuído em eixos, né? Praticamente são 4 eixos. Eu vou fazer aqui um comentário inicial, depois a gente fica intercalando, comentando sobre os eixos. Grito dos Excluídos está na sua 25ª edição, mantendo sempre seu objetivo de defender a vida em primeiro lugar, anunciando a esperança de um mundo melhor, promovendo ações de denúncia dos males causados por este modelo econômico. Assim, o lema desta edição, mais uma vez, alerta para a insustentabilidade deste sistema. Este sistema não vale. Lutamos por justiça, direito e liberdade. Aí ele aborda aqui a questão do pacote de anticrime, apresentado pelo ministro da Justiça, que é um verdadeiro flagrante de violação de direitos humanos. O resultado deste pacote está o aumento do encarceramento em massa
do endurecimento penal e da letalidade policial. A proposta da reforma da Previdência, como segundo ponto, apresentada pelo ministro da Economia, é outro projeto que conspira contra os mais pobres e a justiça social. A reforma tem como principal objetivo a instalação de um sistema de previdência privada embasada no sistema de capitalização, criando um apetitoso mercado de títulos que envolve mais de 60 milhões de trabalhadores. Em lugar de ser um sistema previdenciário baseado na solidariedade, o que o mercado está propondo é expelir os pobres do regime geral de previdência social. Então, mais uma vez, a negativa dos direitos sociais e a tributação dos ricos, né? Ou seja, eles preferem negar direitos sociais do que tributar os ricos, né? Neste mesmo contexto, não podemos deixar de falar do crime cometido pela mineradora Vale, em Brumadinho, Minas Gerais, né? O crime ambiental. A lógica no rigor contra os infratores da lei ataca cada vez mais os pequenos e poupa o grande capital. Fica evidente, diante de tudo isso, que a democracia está sendo atacada em princípios que até então pareciam intocados. Garantia da liberdade humana, dos direitos dos grupos menos favorecidos e a justiça social. Então, seria esse o comentário inicial. Aí agora nós vamos abordar os temas, né, os eixos, né? O primeiro eixo é sobre o capitalismo, né? Sistema capitalista. O estilo de vida que vivemos é fruto de propaganda contínua que estimula o consumo exagerado. Consumimos o que não precisamos, deixando a natureza, impondo a nós mesmos a necessidade de consumir para ser feliz. Que sistema é esse? Estamos falando do sistema financeiro dos bancos, das bolsas de valores que submetem as economias dos países e seus modelos próprios de acúmulo. Então, o povo que já foi escravizado, assassinado e confinado em espaço de trabalho indigno, com seus sistemas perversos, hoje vem sendo excluído e lançado à própria sorte. A ganância é tanta que, para ampliar seus lucros, as empresas adotam práticas que põem em risco a vida dos trabalhadores, a natureza e a sociedade como um todo. Essa é a herança histórica, né? Aí nós temos aí a reforma trabalhista, que foi aprovada, sob a negativa de que ia criar empregos, não gerou nada. A questão da reforma da Previdência, mais uma vez que está tramitando, foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora está indo para o Senado Federal, já tem seu relatório, já foi entregue, e que os cearenses não devem esquecer o nome desse cidadão, Tasso Gereissati. Ele foi o relator, né, do projeto da reforma da Previdência no Senado Federal. Digo, ele é o relator, né? Então, ficar atento nas propostas que eles estão colocando, né? Essa semana eu estava retornando para casa e estava observando uma propaganda. Aí falava que a reforma da Previdência vai ser muito boa, porque vai garantir a sustentação das aposentadorias, que vai gerar emprego e renda, etc. Falando. E lá no final disse assim, né? Propaganda da FIEC, né? Federação das Empresas, né, de São Paulo. Então, isso é preocupante. É bom para quem? Com certeza não é para o trabalhador. Por que não é o trabalhador? Porque o cidadão que contribui 30 ou 35 anos de serviço, né, muitas vezes sem ter reajuste, né, como acontece aqui em Xeramubim, né, que dos últimos 10 anos, quem ganha acima do mínimo que ganhava não tem reajuste. Então, isso é alarmante a situação como essa. Então, o cara não vem dizer que você vai trabalhar mais 10 anos. Aí vamos ver a situação dos deputados, né? Os deputados que ganham milhões. Aqui, inclusive, tem até aqui alguns dados aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui salário do deputado de São Paulo. Cada um dos 94 deputados estaduais da Alesp, São Paulo, que assumiram o mandato
em 15 de março de 2019, custará aos cofres públicos cerca de R$219 mil por mês, né? Aí você vê a questão do judiciário, você vê a questão do executivo, você não vê medidas de contenção de despesa, né? Para esses órgãos, para essas entidades, para essas representações de classe. Você só vê retirada de recursos, é da saúde, é da educação, né? Aí não é corte, não, é contenção de despesa. O que é isso? É gasto, é corte mesmo no orçamento, né? Então isso é contraditório, né? Isso é contraditório, né? A questão do congelamento dos gastos públicos por 20 anos, isso é imoral, é indecente. Por quê? Porque, na verdade, qualquer país sério, ele investe na educação, né? Investe na educação, investe na seguridade social, na saúde, na moradia, né? Então, nós temos a Constituição Federal de 88, que no seu arcabouço, né, tá lá a proteção, o direito à saúde, a educação, a moradia e a questão da previdência, e eles estão retirando isso daí. Então, na verdade, nós temos que sim que sair às ruas. Aqui em Xeramubim, no dia 6, nós já começamos a visita às escolas, repartições públicas, né? Nós justamente com movimentos sociais, para fazermos o grande ato. Sempre, onde é que vocês estão? Você pode ir lá para o final, né? Você pode ir para o final, né? Nós somos os últimos, né? Depois, os últimos, né? Lá no final, sempre a gente fica por último como opção nossa, né? Já aqui na pauta dos governos, nós sempre somos colocados em último lugar, então a gente sai por último. Mas os últimos serão os primeiros, né? Exatamente. Aqui a gente observa também no segundo eixo a questão da justiça, né? Vamos falar de justiça. Que serás libertado pelo direito, né? E pela justiça. Isso no Salmo capítulo 1, versículo 27. Então ele diz aqui que hoje no Brasil tem lei que pega e lei que não pega. Mas a lei ela pega os que são vulneráveis. Porque os que não são vulneráveis a lei não pega. Então a lei hoje ela tem uma medida, né? Para o pobre, para o trabalhador, né, massacrado, é jogado novamente nas margens da sociedade, enquanto os ricos, né, os grandes empresários, estão aí sendo apoiados pela lei do nosso país. Aliás, eu pergunto que lei que o nosso país tem, né? Porque o que a gente observa aí, que nós temos uma justiça totalmente fragilizada, onde a gente não acredita mais, é desacreditada. Então, nesse segundo eixo, que a gente possa gritar também por justiça, e justiça àqueles que são vulneráveis, e que estão aí às margens da sociedade. Foram tirados e foram jogados lá de novo, né, por um governo incompetente, um governo que só pensa nos ricos, que só pensa no bolso. Ok. Terceiro eixo, direito. O povo trabalhador é quem constrói a riqueza desse país. Precisa ser respeitado, ter seus direitos garantidos. Isso é o que a Constituição de 88 nos garante. Lutar por direito não é crime, mas é preciso também construir uma consciência de direitos de classe trabalhadora, a partir de relações de vida, de solidariedade, de comunhão, de equidade, de valores humanos acima de tudo, né? Então, esse é o terceiro eixo. Tony, o quarto eixo aqui sobre a questão de liberdade. A gente começa pela pergunta: que liberdade a gente vive? Qual é a liberdade? Porque nós temos aí um governo que nos ataca com agressividade, ataca o trabalhador, né? Ataca todas as classes, né? Tanto o trabalhador como o negro, a negra, LGBT e aí adiante. Qual é a liberdade que realmente nós temos? Se a gente abrir a boca para falar alguma coisa, a gente já é censurado. Então o Brasil hoje, e o trabalhador não tem, né, a liberdade da democracia, de viver num país que é democrático. Até a própria liberdade da democracia hoje, né, está aí condenada. Então a gente precisa, nesse dia 6, gritar por liberdade, gritar por justiça, gritar por direito. Ok, na virtude do tempo, nós vamos, só reforçando que na próxima terça-feira nós teremos uma outra reunião lá nos sindicatos rurais para fechar a programação. Mas de fato, que já está confirmada a nossa participação nos movimentos sociais no 25º Gritos Excluídos, dessa feita no dia 6, a partir das 16 horas, ali na via
paisagística. Aguardando todos vocês lá. Se você, a menos que nenhum dos pontos que nós falamos aqui tenha atingido você. Se você for daquela escala lá, daquela pirâmide lá dos que tem milhões e milhões em conta, realmente você, como sempre, foi beneficiado. Estou falando da grande maioria, né, que fica mendigando por vintém. E com certeza, se você faz parte dessa maioria aí, o seu coração está tíbio, né, em relação a esses pontos que a gente falou aqui. Então, que a gente possa sair da nossa casa e fazer a nossa parte, porque eles, os ricos, né, a classe dominante, não vai fazer isso por nós, não. Ou a gente vai para a luta, ou a gente não vai ter êxito, né, nas nossas batalhas, né, porque a luta continua, né? Certo. A luta continua. Ok, então partindo para o nosso último tópico, a Comissão Executiva do Vestibular, SEV, da Universidade Estadual do Ceará, divulgou no último dia 29 o comunicado 72 de 2019, dispondo o resultado final preliminar da seleção da Prefeitura de Xerambi e dá outras informações pertinentes. Só que antes de falar do comunicado 72, eu gostaria apenas de falar sobre os 3 comunicados que foram publicados no dia 29, né? O primeiro foi o 70, que dispõe sobre as republicações dos comunicados 63 e 69, portanto foram republicados os 63 e os 69, relacionados à seleção pública da Prefeitura Municipal de Xeramubim. O que aconteceu? O que aconteceu foi porque a UES, né, a UES cometeu, entre muitos, 2 erros gravíssimos, né? O primeiro erro, que ela não corrigiu ainda, fato esse que os candidatos estão na segunda-feira entrando na justiça com mandato de segurança, candidatos que atingiram o perfil, né, e não foram convocados para a prova de título. Então, esse daí é uma questão de justiça. E o segundo, uma questão do próprio edital. A UES se equivocou e convocou 35 candidatos que estavam eliminados. Ou seja, candidato esse que não tinha atingido o perfil, né? Então, no dia 28, está datado aqui dia 28, mas praticamente eles foram publicados quase tudo na mesma sequência. Então, está datado aqui dia 28, ele simplesmente diz que aconteceu um erro e faz a lista dos 35 candidatos que não haviam atingido o perfil, né, e que tinha sido convocado para a prova de título, né? E uma candidata que por ocasião surgiu com a eliminação, ela teve uma sessão, ascendeu, que foi a Ana Kelly Teixeira de Souza, que estava e não habilitado, passou para habilitado, assistente social. Né? Então, aí na sequência, o 62 e o 63, então, que foram republicados, foram apenas as listas atualizadas, né? Porque lá estava dizendo que a pessoa atingiu o perfil e não tinha atingido. Então, foi só uma atualização que foi feita em relação a esse daí. E o comunicado 72, né? O comunicado 72, aí sim, né? Ele foi justamente no dia 29, dispõe sobre o resultado preliminar, que é isso que eu acabei de falar. Então aqui estão divulgados os nomes, né? Aí sim, dessa feita sim, porque você só vai fazer uma lista, né, Antônio? Depois que, por exemplo, se está dizendo que a exigência, de acordo com o artigo 37, inciso 12 da Constituição Federal, fala que o ente pode optar por prova ou provas e títulos. Xeramubim optou por provas e títulos. Portanto, na minha leitura, todos os candidatos, até porque eram só 2 fases, diferente do Estado, que alguns estão se confundindo, o Estado tem a primeira, tem 3, 4 fases. A primeira fase, eliminatória e classificatória. Eliminatória e classificatória. A segunda também, que é a questão da aula, para professor, não é isso? Aí, a terceira fase é apenas classificatória, que é a prova de títulos, né? Então, na verdade, agora sim, está aqui listado aqui, ou seja, que só foi colocado aqui só a quantidade de cargos.
para assumir de caráter imediato, mas os classificáveis. Mas não foi respeitado isso, a publicação no início, né? Então, tá aqui os candidatos que se sentiram prejudicados. Foi aberto a página, né? O link para recurso. Os candidatos que se sentiram prejudicados poderão interpor recurso administrativo do site da UES, das 8 horas do dia 30 até as 17 horas do dia 2 de setembro. Nós esperamos que a UES faça essa correção, né, para dar direito aos candidatos que atingirem o perfil entregar a prova de título. E para fechar aqui, só colocando que a educação, né, já está disponível no pagamento em conta do 40 e do 60, que os recursos do mês de julho, agosto, verificado até ontem, foi o total de 8.860.000, né? E que mais os outros recursos que a gente não tem acesso, que são aqueles que são originados do município, que não tem muita transparência. E só mandando aqui um alô especial para dona Lídia Ribeiro, que é uma ouvinte assídua nos programas no Castelo. E também, né, um alô a todos os filiados e filiadas, né, do Sindicec. Também um abraço a Edileia, que está nos ouvindo, Valdir, lá com o radinho no pé da rede. Tá certo, né? Edileia. Ok, pessoal, então com isso a gente agradece a participação, já convidando para estarmos, se Deus quiser, em 2 momentos, na sexta-feira, dia 6, né, às 16 horas, a partir de 16 não havia quase agística, e sábado, dia 7, aqui no programa, a partir das 11h30. Pois é, dia 6 é o cristão, é o cidadão, é a igreja, como se, né, pastorais, movimentos, então vamos para a rua, porque se a gente não for para a rua, eles não vão para a rua, nosso favor não, trabalhador. Assim, que chegou até a gente que a priori não estaria confirmado se seria, mas chegou aquela confirmação, mas não tem assim, tipo assim, não foi comunicado nada oficial, mas nas escolas, não é isso, Tony? Já chegou essa confirmação, seria dia 6. Mas na reunião de segunda-feira, né? Nós vamos, até lá, eu creio que já tenha sido oficializada essa informação para a gente divulgar. No nosso panfleto, nós estamos produzindo material e tudo, né? E vamos visitar os programas de rádio, convidando todos e todas para participar desse evento alusivo ao 25º edição do Grito dos Excluídos. Mas foi confirmado, avisaram os alunos, a não ser que mude de última hora, né? Porque hoje, não é amanhã, né? Mas foi dito que seria dia 6. Eu já presente lá, viu, também.